Olá, meus amigos, um dia de muita paz, que a gente só consegue a paz mediante a pá, que a pá é o símbolo do trabalho, esse trabalho realmente da nossa reforma íntima. Hoje, exatamente 25 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 2, intitulado A Epífise. A semana passada tivemos o trabalho realizado pela nossa irmã Aramita e a nossa irmã Lígia, que são da área da saúde, nos trazendo as explicações em torno da epífise. E hoje nós iremos entrar no texto, tendo já as explicações técnicas da semana passada na área da medicina. Vou solicitar para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão. Jesus querido, mais uma vez estamos reunidos em torno da sua palavra. E temos assim a certeza que você está conosco mais uma vez. E por isso somos muito gratos. Nos ilumina, Senhor, para que possamos entender esse tema tão difícil e que possamos usar esses conhecimentos tanto na nossa parte racional quanto no nosso coração. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. A epífise ou pineal, essa glândula, bem falado pelas meninas a semana passada. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, ou seja, as particularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise, e a nossa irmã Naí, que é responsável pela edição, está colocando aí. Você olha que você vai ver a localização da epífise, tá bom? Para você ter uma noção da onde emanava, né? Como ele diz, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Olha, então, o que mais chamou a atenção nele, no médium, e lembra que ele tinha essa capacidade de ver? Não. Foi quem que deu? Quem é o mentor responsável? Alexandre. Senhor Alexandre, que pôde, como ele utilizou aqui, ó. Valia-me das forças magnéticas que o instrutor Alexandre me fornecera. Então ele pôde olhar agora para o médium e ver particularidades que antes ele não estava vendo. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula, a pineal ou epífise, apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. E lembra que só ele estava apto para essas comunicações, lembra? Sim. E olha aqui, ele diz, olha, os demais existe um brilho, mas não tão intenso quanto desse médio em particular. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre, olha a humildade, apagados serviços. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual,
no período infantil. Essa era a regra, certo, Lígia? Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Essa era a fala. Achei interessante foi ele falar que luzes do mais alto ainda caíam, ela brilhava e ainda vinha mais luz para ela. A tia não brinca, quem cutuca acha, né? Quem procura acha. O que esse médium está procurando? Ele está procurando o quê? Servir ao Cristo. E uma vez a gente procurando isso, a gente recebe sim as bênçãos do... Quem cutuca acha, quem procura acha, né? Buscar e acharei, bater e a porta vos será aberta. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Eu não sei, vou esperar que Alexandre, que é o responsável, o professor, possa me ensinar. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse, porque qual é a forma de comunicação dos espíritos? Pensamento. Que isso fique bem claro sempre. Espírito não fala vocabulário. Vocabulário é uma forma de comunicação dos terrícolas, não dos espíritos, tá bom? Conheço-lhe a perplexidade. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Disse André, né? Sem dúvida. Ainda Alexandre. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-a. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. Ali já vai comentar, gente. Vai. Eu fico imaginando, quando esse livro foi escrito, como Chico deve ter sofrido críticas por parte das pessoas da ciência, porque até os anos 80, 90, eles ensinavam que a epífise era um órgão residual. Isso era falado nas faculdades. E Chico falava o contrário. Imagina a resistência dos cientistas,
as pessoas que estudam, todos eles que ele falou aqui, o neurologista que não conhece bem, o psiquiatra, os psicólogos, eles devem ter ficado indignados, achando que Chico não sabia nada, né? Quem leu? Vamos aqui voltar um pouquinho, vamos devagarzinho. Não se trata de um órgão morto, beleza, segundo as velhas suposições. O que ela é? Ela é uma glândula da vida mental. Glândula de vida mental. Quando ele fala de vida mental, ele está falando de memória, ele está falando de... O que será vida mental? A gente pode falar aí de criação, de movimento, de ação. Entende? Ele diz que ela é uma... Qual é a função da glândula, doutora? Secretar substâncias. Secretar substância é o quê? Secretar é o quê? Jogar. Então você coloca assim, ela secreta uma vida mental? Ela jorra uma vida mental? Né? É a glândula da vida mental. Aí você pega, qual é a função da glândula? É secretar. Então ela secreta, olha aí o que ela fala em vida. E vida é algo que é algo passivo ou ativo? É algo de movimento. Ela, a epífise, ela acorda no organismo do homem, o ser hominal, na puberdade, as forças criadoras. Acorda. Qual é a força criadora? Libido. O libido, o sexo. Ela que acorda, olha que interessante, que está lá. As forças criadoras. E em seguida continua a funcionar, ela não para. Porque dentro da ciência ela o quê? Parava. É residual em involução. E depois ela parava. E parava. Involução, parava. Então ele diz, e continua a funcionar. Funcionava como? Como o mais avançado laboratório. O que é um laboratório? Então é uma força criadora, que ele usa o termo aqui, né? É essa força da vida mental. E agora ele diz que ela era um laboratório. Laboratório é experiência, né? Criam, né? Laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então ele usou a palavra vida mental e agora ele usa elementos psíquicos da criatura terrestre. Elementos psíquicos. Laboratório. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra deve avaliar mais tarde o segredo. Mais tarde, né? O segredo. Os psicólogos comuns ignoram totalmente. Freud interpretou-lhe o desvio quando o quê? Ele exagerou a influenciação da libido, né? Tudo se limitava ao libido. No estudo da indisciplina congênita, né? Ou seja, que nasce ali da humanidade. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente. Olha. Daí que fica essa vida mental, né? O centro do perispírito, do corpo perispiritual. É maravilhoso isso aqui, olha. Volta aqui, vamos devagarzinho. Parece assim que é o plug do perispírito. É, né? que liga, né? Porque a gente sabe que no processo da reencarnação, Carlinha, o perispírito ele vai se ligando célula a célula e dizendo a cada célula o que deve fazer, porque o perispírito também é um conjunto de, eu posso dizer que é um conjunto de células, se tem organismo, não sei se eu posso dizer células. Mas a Lígia falou na aula passada que a epífise é que manda ordem para tudo. Então assim parece ser um... Olha aqui, no período do desenvolvimento infantil, ou seja, já estou encarnado, fase essa de reajustamento desse centro, fase de reajustamento. Se vai reajustar, ele estava o quê? Desajustado. Fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual que já pré-existe. Reajustando com quem? Com o novo corpo físico. A epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. O freio. Porque a gente traz a nossa história do passado. E ela freia. Senão o menininho já... As menininhas, né? Imagina a confusão na infância.
produzindo hormônio, né? Tu já Porque pensou? não produz hormônio Logo feminino, não dá vontade. nem masculino, porque a pineal não deixa, a epífise não deixa os ovários, os testículos. Daí ele usar o funcionarem termo reajustar. Freia. A epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Quais são? Agora ele disse assim, ela freia, mas tem algumas observações aqui. Vamos retificar. Aos 14 anos, aproximadamente, aí lembra esse períodozinho difícil? Verdade, né? De posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais. Recomeça, ela não estava ali estacionada, a epífisezinha quietinha, né? Tá ali só, sossega todo mundo, freando, opa, calma, não é agora. Ela recomeça a funcionar num homem reencarnado. A partir de qual idade? 14. Aproximadamente. O que representava controle é fonte criadora. O que representava? Quem é que fazia o controle? Então, olha lá. O que representava o controle? Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais na área sexual, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que apresentava controle, ela é fonte criadora e válvula de escapamento. Qual a função de uma válvula de escapamento? Diminuir a pressão. Epífise é tudo, gente. A glândula pineal reajusta-se ao concerto. Concerto aí com C é o quê? É o da música? A glândula pineal reajusta-se a essa orquestra, né? Ao concerto orgânico. Porque cada um, por que concerto? Porque dentro de um concerto são vários instrumentos trabalhando tudo para uma musicalidade, né? Então, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Eita, 14 anos. É uma loucura, né? Impressões, olha só. Porque ele é interessante. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões. Aí você pensa, mas tia, será reabrir? Estava fechado e reabriu. Mas quando ele reabre, lembra o perispírito? Será que vem só o que eu vivi agora? Ou será que também eu não começo a acionar o que eu já vivi no passado? Daí as tendências. Acho que o termo reabrir é porque foi fechado alguma coisa antes, né? Tu estás entendendo? Então aí vem as tendências, vem os desejos. Então de repente você começa... Porque a gente sabe, gente, que a nossa vida sexual nos condena. Basta a gente ler um pouco da história do passado e a gente percebe que a gente já fez muita besteira nessa área. Muita besteira. Orgias era quase que natural. Olha, quando a gente vê estava estudando um pouquinho sobre Pompeia, um dos pontos mais visitados de Pompeia são os lupanários. Pensa-se, filas, assim, quilométricos, o povo quer ver o lupanar. São muitos. E o mais interessante, que não é interessante, é que dentro dos lupanários, que era o prostíbulo, né, chamado lupanar, porque as prostitutas eram chamadas de lobas, porque elas uivavam, e ali havia desenhos pornográficos, desenhos horrendos. E nós estamos falando de coisas antes de Cristo. Então a gente percebe, coitada da pineal, né? Imagina aí as histórias. Então, esses 14... exatamente para conter tudo isso. Então, aos 14 anos, a gente, assim, aproximadamente, como ela diz, aí aciona tudo, abre tudo. Quando ele fala aqui, impressões, sensações na esfera emocional, entrega-se à criatura a recapitulação. Aqui pronto. Aí a gente entende as relações, a gente começa a compreender as tendências homoafetivas. Entendeu? Recapitulação. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Porque aí abriu a porteira. É por isso que a gente fala nesse processo da educação da infância. A pineal está presa, agarrada, segurada, contida, né?
Faz alguma coisa agora. Faz alguma coisa agora, porque depois que abrir o negócio vai ficar difícil. Esse é o processo da educação. Então, a gente fala, olha, relacionamento homoafetivo, isso não é algo, hoje é um nome bonito, né? Homoafetivo, mas isso não é algo novo. Isso não é algo novo. E nem todo, porque uma coisa é você nascer com a personalidade invertida, que é um processo extremamente doloroso, que você não aceita a forma. E a outra coisa são pessoas que são bissexuais e, em determinado momento, começam a ter relações homoafetivas. Isso são recordações, porque isso é antigo, gente. O povo reunia, fazia um bacanais, era troca, não só de casar, mas um pegava homem, pegava mulher, mulher com mulher, homem com homem, e isso aciona e lembra tudo. Então, tu vê que nem sempre se trata de encarnações com a personalidade invertida, nem sempre. Às vezes, são lembranças desses períodos aqui, recapitulação, entendeu? O desejo, porque já se relacionou outrora com pessoas do mesmo sexo. Muito. Nessa antiga, os homens eram casados só para procriar. Prazer eles sentiam entre eles. E com os jovens, né? Porque era usado os meninos, né, para isso. Infelizmente. Então viciou. E aí, uma vez abrindo a porteira, aciona tudo. Por isso é que ele usou o termo aqui, olha, entrega-se. Agora é assim, ele está falando aqui de uma forma que numa leitura rápida você não consegue entender a profundidade da explicação do senhor Alexandre. Então ele diz, entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário, gente, você sabe o que é o inventário? Aquele negocinho que está contando tudinho, o inventário dos pacientes. Tá tudo lá, olha, fez isso, na hora tal, foi aplicado isso, assim, tá lá. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Nós também, André, estamos aqui muito surpreendidos, não é só você. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre ainda continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Então, gente, vamos devagarzinho com a pineal. Presidir é o quê? Dirigir. Então, vamos lá. Ela dirige aos fenômenos nervosos da emotividade. Gente, ela preside, ela dirige os fenômenos. Quando você leva um susto, por exemplo, seu sistema nervoso autônomo entra em ação. O coração dispara, a pressão aumenta, o sangue vai mais para os músculos, você prepara ali para a luta ou para a fuga. Esses são os fenômenos nervosos da emotividade. E é ela que preside isso. Dirige tudo. Porque é como um animal. Mas ela não secreta? Exatamente, ela secreta substâncias que vão acionar resultar nisso. É o fênomeno da luta ou da fuga. Mas também eu imaginei assim também, por exemplo, um espírito, vamos dizer assim, um espírito mais preparado, vamos dizer, uma morte. Uma morte não causa tanta esse fenômeno nervoso, não vai abalar tanto. E um outro espírito mais, vamos dizer, nervoso, fleumático, diante da morte se desespera, o coração palpita. Então ela regula isso, mas ela está ligada. Isso é um espírito, sem pensar. Com o mental, né? Que é o perispírito que controla isso aqui. Aí. Por isso que a tia diz também, quanto mais elevado o espírito, menos influência o corpo exerce. Porque se esse comando aqui... Porque tudo isso é uma chave geral, então ele regula. Assim, ó, aqui não precisa desespero. Aqui te desespera. E aqui está falando, né? Com o
órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Sim, sim. E agora sempre lembra disso. A gente está falando da pineal, como é que ela age, né? Como é que ela reage no organismo. Mas a gente tem que entender que o Senhor de tudo é o Espírito. Mas olha só, ela dirige aos fenômenos nervosos da emotividade, da minha emoção. Ela dirige. Como o quê? Como um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Como órgão de elevada expressão no corpo etéreo, perispírito. Desata, então tinha nó? Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza. Desata, ou seja, havia nó, né? Desata, de certo modo, desata os laços divinos da natureza. E esses laços divinos faziam o quê? Os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. A epífise. Ela dirige aos fenômenos nervosos da emotividade como um órgão de elevada expressão no corpo etéreo, perispírito. Desata, de certo modo, ela, os laços divinos da natureza. Por que os laços divinos da natureza? Se toda vez nós começássemos sem termos uma ligação com a nossa última encarnação, nós estaríamos sempre começando. Por isso, o laço divino da natureza. Porque é um movimento divino esse processo dessa continuidade. Cada encarnação não é um começo, mas é uma continuidade. Por quê? Porque existe um laço que nos liga. Aí o processo da evolução. Então, hoje, por exemplo, eu numa encarnação, se eu, de repente, na última encarnação, aprendi piano, toquei o piano, nessa encarnação, se eu tiver uma oportunidade, eu vou desenvolver rapidamente o piano. Por quê? Porque isso já é uma conquista minha. Então, esse é o laço divino da natureza. E ele colocou a natureza com esse N maiúsculo. A natureza no processo realmente de evolução. E laço divino ele colocou com D minúsculo, porque nós na condição de uma divindade menor. Então, é necessário. Agora, só que, da mesma forma que eu trago o que eu aprendi de bom, eu também trago o ruim. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, que são os quais ligam as existências umas às outras. As existências são solidárias, né, Carlinha? Na sequência de lutas. Porque até mesmo esse meu processo de luta é uma sequência. Eu lutei por isso aqui, já conquistei. E o que eu conquistei, eu não luto mais. Já vem uma outra. Por exemplo, se eu ainda me deparo fazendo determinadas situações terríveis, não é que eu desaprendi, é que eu ainda não superei. Uma lição moral aprendida, uma encrenca superada, a gente não mais regride. Aprendeu. Se eu ainda erro, é porque eu ainda não aprendi. Então, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas. Pelo quê, gente? Pelo aprimoramento da alma, que é o espírito. A alma é o espírito encarnado. E deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras, porque nós não somos co-criadores? Exclamou André Luiz. Deus meu! E as glândulas genitais? Onde ficam isso, diretora? Doutora, onde é que ficam as glândulas genitais? Fala um pouquinho para mim delas, consegue? As glândulas genitais no homem são os testículos e na mulher os ovários. E aí, por que ele está falando de sexo, está colocando a pineal ali como um ápice de tudo? E ele disse, e para que serve as glândulas genitais? Se está tudo na pineal... Se está tudo na pineal, eu estou achando que era eles que faziam um movimento, mas pelo entender não faz? O instrutor sorriu e esclareceu. Cenas do próximo capítulo. Gente, que aula, né? Muito gostoso. Aí a pessoa pergunta, qual é a sua religião? Que a gente fala, eu tá sou tudo espírita. na cabeça. Aí a pessoa acha que devia ir pra cá bater tambor. Outro dia uma pessoa me perguntou, Já o que ouvi você tanto faz? isso. O que você faz nesses estudos? Se ela souber que tu estuda sobre a glândula pineal, né? E a gente está aqui estudando sobre a glândula pineal.
sobre o comportamento psicoemocional do ser. Foi bom, gente? Como é que lê rapidinho isso? Me conta. Não conta, né? Não tem. Não dá. Meu Deus do céu, essa pineal é maravilhosa. Essa pineal é maravilhosa, é verdade. E eu sempre achei que ele era um órgão residual. Gente, Me até ensinaram notei. isso e eu acreditei. Ela Por que eu não capta- fui ler Chico? A pineal Naquela capta época. campos eletromagnéticos. Isso pra É um mim é quase transdutor. magia, né? É um Wi-Fi. Campos eletromagnéticos. A gente tem um Wi-Fi na cabeça, Carla. Tem um Wi-Fi no meio da cabeça, captando ali. A gente não sabia disso. Que graça, pai. E os professores não isso sabiam. E olha, ela é cobertura total, viu? Cobertura universal. Quantos dias a Desta gente esfera não e sabe. de outras esferas. Como diz a tia, o problema é perguntar com quem você está sintonizado. Qual rede que você está? Tá aí a questão da sintonia, né? É, tudo não. Por isso que ela é fonte criadora, né? Meus irmãos, devemos agradecer a Deus por essa oportunidade. Somos seres tão pequenos, tão limitados, metidos a entender coisa de gente grande, né? Mas a gente vai lá devagarzinho, vamos entendendo. Vamos agradecer então? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Glândula pineal reajusta-se a essa orquestra, né? Ao concerto orgânico. Porque cada um, por que concerto? Porque dentro de um concerto são vários instrumentos trabalhando tudo para uma musicalidade. Então aí vem as tendências, vem os desejos. Então de repente você começa, porque a gente sabe, gente, que a nossa vida sexual nos condena. Basta a gente ler um pouco da história do passado e a gente percebe que a gente já fez muita besteira nessa área. Muita besteira. É por isso que a gente fala nesse processo da educação da infância. A pineal está presa, agarrada, segurada, contida, né? Faz alguma coisa agora. Faz Depois que eu alguma abrir coisa aqui, agora, porque depois que abrir o negócio vai ficar difícil. Esse é o processo da educação. E agora sempre lembre disso. A gente está falando da pineal, como é que ela age, né? Como é que ela reage no organismo. Mas a gente tem que entender que o Senhor de tudo é o Espírito. Porque é um movimento divino esse processo dessa continuidade. Cada encarnação não é um começo, mas é uma continuidade. Por quê? Porque existe um laço que nos liga. Aí o processo da evolução. Então, uma lição moral aprendida, uma encrenca superada, a gente não mais regride. Aprendeu. Se eu ainda erro, é porque eu ainda não aprendi. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Divino amigo Jesus, amor, amado, amor de nossa vida. Mais uma oportunidade nos destes de estarmos aqui, reunidos, estudando as obras espíritas. E é notório, Senhor, o teu amor, o teu cuidado para com cada um de nós. A inspiração dos amigos espirituais. É praticamente, Senhor, um abraço que nos envolve, que nos acalma. Nós lhe agradecemos profundamente por essa oportunidade que o Senhor nos dá. A vida na Terra é uma luta constante. Estar encarnado, em contato com as dificuldades do próprio organismo físico, é uma luta constante. Ensina-nos, Senhor, nos ajuda a aprender, a superar a forma, a desenvolver a espiritualidade em nós, a nos identificarmos muito mais na condição de filhos e herdeiros de Deus. Que nós possamos, Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano, entendermos que o antídoto para qualquer sofrimento, para qualquer enfermidade, é servir a Deus. Servindo
à humanidade. Muito obrigada, amigos espirituais aqui presentes. Agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai e a Jesus, a Ti, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja.